A todos que me ouvem, eu saúdo com a paz do Senhor Jesus. Hoje vamos abordar um assunto, por base bíblica, sobre a restauração do culto. E vamos, através da restauração do culto de Israel, de Deus restabelecer o culto ali, nós vamos aplicar em nossa vida para que possamos também apresentar ao Senhor o verdadeiro culto devocional. Antes de estarmos lendo o texto bíblico e falando sobre este assunto, eu quero aqui trazer uma observação para todos que servem ao Senhor Jesus Cristo, para todos os obreiros comissionados pelo Senhor. Sabemos que todos que aceitam a Jesus Cristo, independente da idade, passa a ser um missionário do reino dos céus na terra. Tem três situações que acontece o fracasso na vida da pessoa, que ele passa a utilizar a Escritura Sagrada, e se ele não souber utilizar, olha só o que acontece aqui, vocês prestem atenção no que eu vou estar trazendo aqui. E também há três modos operantes na vida da pessoa para obter a vitória. O fracasso se dá quando? Quando a pessoa não ensina o que se sabe. Ele conhece a verdade, mas ele não ensina a verdade. De repente, no meio onde ele está, ele oculta a verdade. Então, a pessoa não ensinar a verdade é um fracasso. A pessoa não praticar o que se ensina, ele é falso. Ele falta com a ética, e não perguntar o que se ignora. Ele é aquela pessoa que sabe tudo, tá? Então, quando é que a pessoa passa a ter um comportamento aonde ele recebe a vitória do Senhor e a aprovação de Deus? Quando ele ensina o que se sabe, ele é generoso. Ele ensina, ele passa para outras pessoas, porque o conhecimento liberta. O conhecimento da palavra de Deus na vida, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, primeiro, ele deve ensinar a Escritura Sagrada. Segundo, ele deve praticar. Ele deve possuir ética. Assim como o apóstolo Paulo, ele falou que deviam imitá-lo. Por quê? Porque ele sempre imitou a Cristo. Então, ele tinha uma ética. Muitos dizem assim: faz o que eu te mando, mas não faz o que eu faço. Então falta com a ética. Nós devemos viver a palavra para poder aplicar a palavra. Terceiro, perguntar o que se ignora. Ser humilde. Por quê? Porque nós não sabemos tudo. Vivemos nesta terra sempre aprendendo. Por isso devemos ser humildes ao ponto de perguntar. E depois confrontar com a Escritura Sagrada, com base bíblica, e aí você vai ter realmente a resposta daquela ignorância, daquele assunto que você não conhece. Você vai ter luz, então, sobre o assunto. Então, aqui, nós voltando aqui para o tema do que eu quero compartilhar com você, que é a restauração do culto, nós vamos extrair esse conhecimento da passagem bíblica que está em Ageu, no capítulo 2, do versículo 4, que diz assim: Ora, pois, esforça-te, Zorobabel. Diz o Senhor: esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote. Esforçai-vos, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Então, esta palavra aqui que Deus está, através do profeta Ageu, trazendo para Israel, nós vamos falar sobre aquele momento e vamos aplicar para nossos dias. Sabemos que Israel foi um povo escolhido por Deus, uma nação eleita, para servir de modelo, para trazer para todos os povos e nações o conhecimento do Deus vivo. E Deus, então, com mão forte, trabalhou nesta nação
Mas o que levou esta nação a passar por um período de 70 anos no cativeiro? Por que aconteceu isto? E nós sabemos que isso tudo que ocorreu com Israel foi devido não manter as ordenanças, os mandamentos do Senhor. Ignorar os mandamentos do Senhor é ser penalizado. Porque Deus é amor e Ele está sempre pronto em nos dar a sua misericórdia, sua bondade. Ele é fiel para conosco, mas Ele exige de nós também fidelidade. Ao povo de Israel foi dada a lei e foi dado também a ordenança do culto feito no tabernáculo. Guardar o dia do Senhor, que é a Páscoa, e ter sempre o sacrifício para remissão e perdão dos pecados. Então, o que aconteceu por um longo período? O povo deixou de realizar o culto, o verdadeiro culto ao Senhor. Nós vemos que Salomão construiu aquele templo, onde Davi desejou, seu pai desejou em fazer uma casa para Deus. No entanto, Deus revelou a Davi que ele não habitava em templo feito por mão de homens, mas a habitação do próprio Deus é na própria pessoa. Assim, quando Deus fez Adão e Eva, e neles, ele ali colocou o seu espírito, ele fez o homem para ser sua casa de adoração. E a construção do templo, mesmo assim Deus aceitou, a glória de Deus foi manifesta. No entanto, os cultos, os sacerdotes, tudo que deveria ser feito, guardar o sábado, as 7 festas judaicas dadas por Deus, desde lá do hebreu, Moisés, Deus revelou como deveria ser feitas as festas, a Páscoa, tudo que deveria ser feito. Começou-se então o altar ser misturado com os cultos em meio ao paganismo, ao culto pagão. E devido a eles dizer que guardava somente a lei, e assim não fazia, porque ninguém guarda a lei a não ser foi Jesus, e em Cristo Jesus que nós guardamos a lei. Eles diziam guardar a lei, mas não guardaram a lei e também não guardaram o ritual do sacrifício, da purificação dada por Deus, que apontava para Cristo Jesus, o seu sacrifício na cruz. É como se eles tirassem de cena a cruz de Cristo e o que ele fez. Não tendo esse fundamento, o culto é um culto falso. Devido à ausência desse fundamento, o povo, então, que era um povo abençoado, era a maior potência mundial, ela é levada, então, agora, escravizada, humilhada, e ela é levada pelos babilônicos. E não vou enfatizar aqui os períodos, a qual da Babilônia, depois também ficaram sob o domínio de medas e persas, e depois dos gregos, romanos. Eu sei que eles viveram debaixo de vários impérios, sendo então servos, aonde eles deveriam ser a luz para essas nações, eles agora estavam sendo ali humilhados. E nós vemos que passando-se 70 anos, que o período que eles ficaram ali foi de 586 a 516 a.C., 70 anos se passaram ali no cativeiro. E o que acontece? Deus então agora vai restaurar Jerusalém e ele vai usar 2 ungidos, Zorobabel e Josué. E nós vemos que há uma tipologia bíblica de Zorobabel e Josué. Eles representam Jesus Cristo na sua autoridade de rei. Zorobabel é da linhagem de Davi e Josué da linhagem sacerdotal. Jesus Cristo, nosso sumo sacerdote. E nós vemos que Deus levanta esses 2 para poder restaurar, e isso foi
E estas palavras, a profecia dada por Ageu e Zacarias, Deus então impulsiona esses dois, cheios do Espírito Santo, para poder restaurar o culto ao Senhor Jesus Cristo. E nós vemos que no início, logo que começou esse trabalho da restauração, primeiro houve a restauração do altar de Deus. Está escrito em Esdras, capítulo 3, versículo 2. Não tem como nós apresentarmos um culto ao Senhor sem antes restaurar o altar. Sabemos que este templo, este altar, ela representa a nós mesmos. Jesus Cristo, ele é o segundo templo. E nós nele também somos casa de Deus. Somos a casa de Deus, a habitação do Espírito Santo. Mas como que o Espírito Santo há de habitar em mim e em você, se não houver uma restauração? Primeiro deve-se restaurar o altar para depois apresentar o cordeiro, o sacrifício. Primeiro, nós devemos ter um conserto. Nós vemos na passagem bíblica a qual Elias, ele vai confrontar 450 profetas de Baal para que o povo que estava incrédulo, eles viessem a crer que existe só um Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. Ali havia uma certa divisão de crença. Se pregava que quem derramava a chuva, quem fazia os prodígios, fazia a semente ter uma boa produção, não era o Deus vivo de Israel, era o Deus Baal. Mas acontece que nesse confronto fala, quem responder com fogo? O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. E nós vemos que primeiro os profetas de Baal, eles fizeram lá o sacrifício no altar deles. Mas eles ali não tiveram resposta, porque estavam clamando a um Deus morto. E nós vemos que quando Elias vai clamar ao Deus vivo, antes de colocar o cordeiro sobre o altar, ele reparou o altar. Essa é a necessidade do cristão, reparar o altar. Ele reparou o altar, colocou as 12 pedras em ordem, fez um rego em volta, lavou o altar, e depois que ele colocou o cordeiro e orou clamando numa oração correta, Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Existem princípios, ordenança de Deus, que elas não podem ser quebradas. Então Elias foi no caminho certo, por base bíblica, por base do Pentateuco, que ele tinha conhecimento, e fez. Nós jamais deveríamos fazer por base do nosso conhecimento, do nosso modo de pensar, mas sim por base bíblica. Só assim o verdadeiro culto será estabelecido. Nós vemos que a carta escrita aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Para prestar o culto, para o cordeiro estar em nós, que é o cálice, o pão, é necessário que nós venhamos antes examinar nós mesmos. Aonde tem os nossos fracassos? Aonde nós erramos? Porque a única coisa que atrapalha o culto é o pecado. Não é perseguição, não é luta, não é angústia, não é doença, não é falta da provisão, falta do dinheiro, não é nada disso que atrapalha o culto. O que atrapalha o culto é o pecado. Por isso a necessidade de descer à casa do oleiro, se humilhar, se arrepender, confessar, deixar, crer em Jesus Cristo, porque Ele, através do seu sangue, purifica o homem de qualquer pecado. Ele troca a veste manchada, Ele nos dá uma veste branca. Quando nós assim se prostramos diante do altar em humilde oração e assim desejamos andar pelo caminho da luz. E nós vemos que aqui nessa passagem, a primeira coisa que eles fizeram, restauraram
o altar de Deus. E depois foram restabelecer o culto. E o culto, eles trouxeram então de volta as festas do tabernáculo, que são 7 festas. Eles voltaram com a Páscoa, eles voltaram com toda aquela festa, a festa da trombeta, são 7 festas, e eles realizam o culto no modelo que Deus fez. Então é interessante que muitas das vezes a pessoa quer prestar um culto mais diferente do modelo de Deus. Nós vemos que o culto é com decência e ordem. O culto é estabelecido não só dentro de uma igreja. Nós cultuamos a Deus andando numa estrada, dentro do carro, dentro de um ônibus, no nosso trabalho. O culto é estabelecido através das nossas atitudes. O modo de falar, o comportamento, liberar perdão, é nós sermos pacificadores. O culto ele é realizado dentro da nossa casa, no nosso modo de conduzir nossa vida, mas com base da Escritura Sagrada, não com base do que eu penso, do que eu acho. É interessante para darmos um exemplo de como as coisas de Deus, ela tem seu fundamento, seu modelo, e não pode ser de maneira alguma retirado. Vou dar um exemplo. Você contrata um construtor para executar uma casa, uma construção, e nesse projeto, feito pelo engenheiro, você traz o projeto legalizado, e esse projeto tem, na parte frontal, com a rua, tem uma distância de 10 metros. A sua construção vai iniciar-se a partir de 10 metros. Temos as laterais com as suas medidas, temos a parte de trás com a sua medida, o tamanho dos quartos, o tamanho da sala, da cozinha, das varandas, e tudo ali dentro do projeto. E você então contrata esse construtor e deixa ali aquele projeto, e deixa ali todo o material, o que ele pode executar, e você viaja, e a pessoa está ali executando. E quando você, depois desta viagem, chegando, você vai receber esta casa, é a sua moradia, e quando você chega ali, você vê que os 10 metros que está no projeto, ele colocou 20 metros a casa para trás. A parte frontal ele deixou com 20 metros. E aí você vai vendo várias irregularidades na execução. Então o que acontece? Esta pessoa, esse construtor, ele vai ter que te indenizar pelo fato de que saiu fora do projeto. Assim também é Deus. Deus ele estabeleceu um projeto. Ele é amor, tem sua misericórdia, tem sua bondade. Temos vivido a época da dispensação da graça, mas se nós não aproveitarmos para observar os seus mandamentos, as suas ordenanças, se prevalecendo da graça, mas não obedecendo, será inútil. Então há uma necessidade de obedecermos à vontade de Deus e o plano de Deus em relação à vida aqui na terra. Porque o Senhor, ele transforma, ele converte o homem para viver uma nova vida, uma nova criatura em Cristo Jesus, estabelecido através dos seus mandamentos e das suas ordenanças bíblicas. Então é necessário isto, porque não é possível restaurar o templo ignorando o sacrifício de Cristo. Não tem como. Se você não trouxer Jesus para o centro, não adianta, que o nosso culto não será um culto perfeito e agradável a Deus. O templo, ele foi terminado, está em Esdras 6, 13 e 15. Esse templo foi terminado. E a profecia de Ageu e Zacarias contribuiu muito para que a construção desse edifício fosse terminada. O templo levou 21 anos para ser reconstruído. Mas é interessante que 15 anos deste tempo foi desperdiçado. 21 anos, mas 15 anos foi desperdiçado. Poderia ser terminado antes. Mas por que levou esse tempo? Aí nós vemos que
tem os porquê do atraso da obra. Na nossa vida, Deus quer estabelecer a bênção para hoje. Mas por que, às vezes, a bênção demora? Aqui nós vemos nessa passagem bíblica, Ageu 1:6, que Deus então mostra o porquê da construção do templo ter prorrogado para 21 anos. Ele fala assim: semeis muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, tá? Vestivos, mas não vos esquentais. E o que trabalha por salário, o recebe num saco cheio de furo. Então, eles estavam preocupados com o seu eu, com a sua casa, com o seu bem-estar, e esquecendo da obra de Deus, da vontade de Deus. A Bíblia diz que nós devemos buscar o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. A primícia é para Deus, mas nós deixamos de entregar a primícia e depois queremos as bênçãos. Primeiro nós entregamos as primícias para Deus, adoramos a Ele, servimos a Ele com alegria, e as demais coisas então serão acrescentadas. E nós vemos que no capítulo 1, no versículo 7 ao 11, o Espírito Santo continua falando o porquê desse atraso das bênçãos de Deus na vida deles. Trabalhavam, mas não tinham em abundância. Semeava muito, trabalhava muito, semeava muito, mas colhia pouco. Eu não sei se na tua vida está acontecendo isso. Você está colhendo pouco. Então, observa a palavra de Deus. Busque ao Senhor. Procure dar primícia para Ele. E você vai ter uma colheita extraordinária. Diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. O que Jesus está dizendo aqui? O Espírito Santo está dizendo que eles estavam aplicando mais às vontades deles, aos caminhos deles. Aí ele fala: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Ele está falando assim: esforça-te para fazer a minha casa. Aí ele fala: olhaste para muito, mas eis que alcançaste pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu lhe assoprei. Por quê? Essa casa aqui é a casa da própria pessoa, não é a casa de Deus, não. Eles estavam trabalhando, levando para casa, mas o próprio Deus, a justiça de Deus, estava assoprando aquele lucro. A pessoa não estava na casa dele prosperando. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa. Eles estavam negando trabalhar para Deus, fazer a obra de Deus. Aí ele fala assim: por causa da minha casa que está deserta. A cada um de vós corre a sua própria casa, ou seja, corre para o que você quer. Você esquece de mim e vocês querem ser abençoados. Mas nós sabemos que é de Deus que vem a bênção para nós. Foi Ele que nos fez. Por isso retém os céus o seu orvalho e a terra retém os seus frutos. Aí ele fala: é por causa disso que vocês não estão recebendo os frutos. E fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Tá vendo? Ele está falando que porque esses eram 21 anos, mais 15 anos de prejuízo. E prejuízo diretamente para quem? Para o trabalhador, para o obreiro. Então nós que queremos prestar culto ao Senhor e ser abençoado, a palavra de Deus está nos ensinando aqui, para a gente não reter o que é de Deus. O que é de Deus nós darmos com alegria, porque Ele multiplica saúde, Ele multiplica nosso bem-estar na nossa vida social, Ele multiplica o Espírito Santo em nossa vida, que é a vida espiritual, trazendo para nós um avivamento espiritual. Então, ele começa aqui falando os porquê desta obra ter atrasado, porque o povo amaram mais as obras deles do que a obra do Senhor. Mas aí Deus depois dá um ânimo. Em Ageu 2, 4, versículos 5 ao 9, ele dá um ânimo para que as pessoas, para que aquele povo se dedicasse ao templo.
E eu vou ler aqui um versículo aqui, que é o versículo 7 do capítulo 2, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Olha o que Deus vai fazer em nossa vida. Nós somos casa do Senhor, Deus vai nos encher de glória. Ele fala, minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aí você está sem paz, trabalhando muito, mas se você der lugar à glória de Deus, a paz retorna. A paz retorna. E essa tipologia dessa segunda casa, que aqueles que tinham idade não via ela tão bonita, porque eles viram a casa que Salomão fez, o primeiro templo, então eles olhavam assim e diziam, poxa, não tem tanta barra de ouro, não é tão bonita, mas essa segunda casa representa o Senhor Jesus Cristo. Sem parecer, sem formosura. Mas a glória que há em Cristo, que é nos revelada, é imensurável. Não tem como medir esta glória. A paz que traz para a alma, a realização, a restauração para a vida da pessoa. Por isso ele disse, não ficará aqui, pedra sobre pedra, isso aqui vai ser tudo derrubado. E ele dizia, mas ao terceiro dia eu restaurarei o templo. Jesus está falando dele. Que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria, e ele ressuscitou, trazendo para nós a salvação. Ele entrou no céu de glória. O apóstolo João, Deus em espírito levou, e ele viu o Cordeiro entrando no céu de glória. Aonde era impossível desatar os selos, ele entrou e desatou os selos, 7 selos. E ele comprou para Deus povos e nações. Então nós somos herdeiro com ele de tudo que ele tem na glória. Então nós recebemos aqui a paz de espírito, a libertação aqui, a certeza de salvação, e um dia reinaremos com ele. É a glória desta segunda casa. E nós vemos que quando nós participamos desta obra, o que não deve acontecer em nós é a exaltação, se sentir, mas que a glória seja dada a Deus. Nenhuma glória a nós, mas ao Senhor Jesus Cristo para todo sempre. Nós vemos que Esdras, a palavra de Deus no capítulo 5, versículo 10 e 11, quando eles estão reconstruindo ali, aqueles homens, chefes, eles vêm até aos que estavam fazendo a obra, aqueles homens, perguntam, qual o nome de vocês? Qual o nome de vocês? Talvez eles queriam anotar o nome, né? Aí, esses homens que estavam fazendo a obra, que é o comportamento que nós devemos ter, eles falaram assim, se você quiser anotar, anota aí, servo do Deus vivo. Isto está escrito em Esdras, capítulo 5, versículo 10, 11. Servo do Deus vivo. Então, o nosso nome não precisa aparecer, só precisa dizer o que nós somos, servo do Deus vivo. O nome que deve aparecer é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos que João Batista tomou essa atitude. Perguntaram quem era ele. Isso é o profeta? João capítulo 1, versículo 22, 23, ele fala, o próprio João ali declarando, ele dizendo, simplesmente uma voz. Simplesmente uma voz. O que Isaías profetizou que ele seria uma voz, aonde ele prepararia o caminho do Messias, ele falou, sou isso, simplesmente uma voz. Não colocou evidência em seu nome. Então a obra do Senhor vai sendo feita, mas a obra do Senhor é estabelecida para a glória de Deus, para a glória de Deus. Então você fique com esta mensagem aí, faça uma reflexão da sua vida, procure estar à luz da palavra, peça ao Senhor força, peça a Ele graça, peça a Ele que o seu coração esteja alinhado ao coração dele, batizado em Cristo Jesus, porque sabemos que breve Jesus virá buscar o seu povo na terra, haverá o arrebatamento da igreja, Ele é fiel para cumprir o que prometeu, e isso está mais perto do que nós possamos imaginar, e vamos caminhando para prestar o verdadeiro culto ao Senhor, um culto, vamos restaurar o culto do Senhor, que é uma vida contrita com Deus. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, restaure, dê vigor, dê paz, e a presença do Espírito Santo esteja em você. A paz do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus.